último episódio de Gavião Arqueiro chegou e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de primeiras impressões de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar da produção mais natalina que a Marvel teve até hoje. Isso até hoje, né? Porque em 2022 nós teremos um especial de Natal de Guardiões da Galáxia que deve quebrar todas as barreiras. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho mais desse último episódio de Gavião Arqueiro, eu quero lembrar todo mundo, né, que tem spoilers aqui. O episódio já está no Disney Plus, então se vocês ainda não assistiram, vai lá ver o episódio e depois volta pra cá pra ver esse vídeo. Outra coisa também, né, pedir pra todo mundo se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e mandar pros amigos que também estão assistindo a série. Bom, vamos começar que a série já começa esse último episódio com o pé na porta, né, com o rei do crime, o Wilson Fisk, finalmente ali o Vincent D'Onofrio aparecendo, falando e tudo mais, né, ele tinha aparecido no episódio anterior em uma foto, o nome dele tinha sido mostrado nos créditos, mas aqui é a primeira vez que ele aparece de fato dentro do CM. Ele tá em reunião ali com a Eleanor Bishop, né, a mãe da Kate Bishop, e ele fala, né, que o pai da Kate devia muito dinheiro. Então é aí que a gente volta para aquela cena lá de 2012, né, que tem no começo da série, naquele flashbackzinho lá que mostra a Kate criança e tudo mais, que o pai dela estava falando de problemas financeiros. Era isso, ele estava devendo dinheiro pro rei do crime, a Eleanor teve que assumir as coisas ali nas pressas e controlar tudo. Ela fez isso de uma forma muito boa, tão boa que o rei do crime não queria deixar ela ir, né, não poderia deixar ela ir porque os dois até falam. Foi um negócio que beneficiou ambos, né, mas ela mostra aquilo que a gente vem vendo a série inteira, que o limite dela é quando a Kate passa a correr riscos, quando a Kate começa a entrar nesse meio, quando ela começa a descobrir muito, quando ela começa a se meter. Então o único jeito da Eleanor proteger a Kate é saindo, né, e tentando convencer a Kate que acabou, fazer a Kate ficar de boa. Mas isso não rola porque a Kate não é só uma menina brincando de ser super-heroína, ela aqui se torna realmente uma super-heroína. Depois dessa reunião ali, a salinha de conferências do Rei do Crime estava rolando no começo desse episódio aqui, e depois dessa reunião que ele tem com a Eleanor, ele já conversa com a Maya e com o Kazi. O Kazi, ele é muito o rapaz de confiança, né, do Rei do Crime, tá sempre por perto, então faz muito sentido ele ter pedido também pro Kazi entregar o pai da Maya pro Ronin, né, porque o Kazi tá sempre por perto ali do Wilson Fisk. Mais uma vez, aqui agora na hora que ele tá conversando com a Maya, são conflitos que serão resolvidos na série da Echo. A série foi confirmada muito cedo e eu sempre achei meio estranho a Marvel ter acreditado, apostado tantas fichas numa atriz nova, né, que é a Laqua Cox, pra, tipo, já dar uma série pra ela antes de qualquer coisa. Mas isso é porque a gente vai ter o Rei do Crime, vai ter, né, essas características, esses artifícios dentro da série que são muito atrativos, né? Então o Rei do Crime vai continuar por lá e tudo mais. E aqui a gente já vê mais um pouquinho desse conflito se formando. A Maya fala que ama o Rei do Crime, ele fala que ama ela antes, né? Depois ela retribui, ela pede uma folga e tudo mais, ela fala que vai parar de caçar culpados pelo assassinato do pai dela e ela sai. Só que o Rei do Crime percebe que isso é mentira, ele fala logo na sequência pro Kazi, né? Eu perdi, tipo, ela tá contra nós, ele fala da Eleanor, ele fala que tá tudo desmoronando e que é por conta do Vingador que se meteu aí. Então aí começa a gente vendo aí a raiva que o Rei do Crime tá nesse momento do Clint Barton. E se a gente viu ele, a gente conhece ele, né, dos quadrinhos, mas se a gente viu também na série da Netflix, a gente vê que ele é um cara muito irritado. Tipo, não é a mesma versão, tá, gente? As séries da Netflix não são canônicas aqui dentro do UCM, mas ele é um cara muito estressado, sempre foi. Aquela versão essa versão também é. Então isso daí é um problema muito grande pra ele. Ele tá com um monte de coisa na cabeça, ele quer resolver tudo e ele tá puto. E o Clint falou em outros episódios que ele é uma pessoa que, né, o Rei do Crime é uma pessoa que você não pode deixar irritada, e agora ele está no ápice da irritação. Vai atrás da Eleanor, vai atrás da Kate, do Clint, vai atrás de todo mundo. Depois disso a gente passa por uma cena do Clint e da Kate ele fazendo aquelas trick arrows, né, as flechas especiais. E nesse momento eles estão tendo uma conversa séria até enquanto eles trabalham ali. Primeiro que essas flechas, aliás, têm tecnologia da Pintech, né, que é a empresa do Hank Pym. E quem fornece é o Scott Lang, que depois o Clint fala, vou perguntar pro Scott como que resolve um probleminha ali da flecha, que é muito engraçado, inclusive. Também tem criações ali da Stark Industries, né, que continua fornecendo material aí pro Gavião Arqueiro, porque a Pepper, né, continua lá no comando da empresa.
E o Tony Stark não pode fazer as criações, mas ele deve ter deixado tecnologia pronta para jovens aprendizes, para futuros personagens, para futuros gênios que ele pode ter puxado do MIT. Daí também podem surgir aí Henry Williams e outros personagens geniais. Então as indústrias Stark continuam aí fornecendo material também para os Vingadores. E essa conversa toda vai mostrando a Kate amadurecendo como uma heroína, porque agora ela parou de brincar, sabe? A gente via no começo que ela tava meio que muito deslumbrada, feliz e tudo mais, só que chegou num momento em que a mãe dela é o centro de tudo, né? E aí ela tem que se posicionar de verdade, ela tem que mostrar, tipo, ela mostrar que ela entende o que é ser uma heroína, né? Tomar decisões difíceis, e aí ela fica mais séria, ela perde um pouquinho, ela nunca vai perder o ar, né, comédia dela, porque é a essência dela, mas ela fica um pouquinho mais séria, ela começa a ter uns papos mais sérios aí, e a gente percebe que agora sim ela tá se tornando uma heroína de verdade, não mais uma aprendiz, agora sim uma heroína. E finalmente nessa conversa, a Kate fala pro Clint que ele salvou ela em 2012, que ela viu o Gavião Arqueiro sem poder nenhum, se igualando aí a Vingadores, a deuses, a super soldados, o Tony Stark, por exemplo, o Homem de Ferro. Então ela viu uma pessoa comum, né, se igualando aos deuses da Marvel ali, e isso inspirou ela, e aí a gente já vai... O Clint já tá completamente entregue pra Kate, também não é muito difícil você... É difícil de resistir, né, e o Clint vai lá, agora ela já ganhou ele completamente, e ele já chama ela de parceira, então a relação deles que foi crescendo, chega no ápice aqui, é maravilhoso. Aí depois eles chegam naquele jantar, e só um detalhe antes da gente falar mais do jantar, que aquele Armandinho do Duquesne, o Duquesne terceiro, quinto, sei lá que porra, aquele molequinho lá, ele eu acho que é a criança mais insuportável que eu já vi na face de alguma produção de cultura pop. Eu sei que tem muitas crianças insuportáveis em séries, filmes aí, eu posso estar esquecendo de alguém muito, né? Tem a menininha lá do Procurando Nemo, que ela é chata pra caralho, mas esse Armandinho do Duquesne aqui, puta merda, que moleque insuportável, moleque chato. Mas voltando aqui pra esse momento, a gente vê que a Kate cuidou de tudo antes deles chegarem no jantar. Então aqueles amigos da LARP lá, que são Grills, né, e os outros bombeiros, policiais que eles conhecem, eles estão ali infiltrados, eles estão ajudando o Clint e a Kate, e aí eles já vão também começando a notar também os problemas aí do jantar. Por quê? Porque o jantar é o que poderia acontecer um atentado contra Eleanor Bishop, né? Ela tinha largado o Rei do Crime queria a retaliação, e provavelmente seria ali que aconteceria. Isso a gente vê o Jack completamente perdido, porque ele é isso mesmo, gente. Como a gente falou desde ali da análise já do episódio 3, né? O Jack, ele tá ali de gaiato, ele foi pego pela Eleanor pra ele ser o laranja da situação. Se alguém chegar em mim, eu boto a culpa no Jack, foi isso que ela fez. Então, mano, ele não tava sabendo de nada do que tava acontecendo. E o bizarro é alguém tá num jantar. Eu não sei como que os ricos fazem, tá, gente? Esses milionários aí que tem esses jantares beneficentes direto, mas eu acho que não é normal alguém chegar com uma espada no terno, tá ligado? Tipo, ele tava todo de gala lá e uma espada na cintura, do nada. Achei bizarro aquilo. Mas como tem gente excêntrica no mundo, eu não duvido que isso possa acontecer de verdade. E aí nesse momento do jantar que o Jack é aquele cara, ele briga com criança, ele tá brigando com o sobrinho dele lá, ele tipo, faltou falar ser adotado, sabe, essas coisas aí. Então ele é essa pessoa, ele não trabalha, ele tem que ser salvo pelo primo dele, que é o Duquesne, o outro lá, que tirou ele da prisão. Então ele é um encostado, herdeiro encostado, rico, que nunca trabalhou, nunca vai trabalhar, vai viver da herança e tudo mais, ele é isso, simplesmente. E muito excêntrico, mas também muito bom com a espada. A gente vê depois ele lutando um pouquinho, ajudando ali, mas nada demais. Então esse é o papel do Jack na série. Não tem muita conexão com o Clint Barton, praticamente nenhuma, né? A única conexão deles ali é de os dois conhecerem a Kate e tudo mais. Mas aquela parada do espadachim, de ser mentor, essas coisas, não foi trazida aqui pra série. Mas eu achei legal a participação. Voltando pro jantar aí, a Helena chega ali, e aí já começa o negócio a ficar um pouquinho mais tenso, porque ela ainda não desistiu da ideia de matar o Clint. Enquanto isso, a Tracksuit Mafia tá cercando todo o prédio, e o Clint e a Kate continuam fazendo aquela ronda lá dentro pra ver se tá tudo certo. A Eleonora ainda não tinha aparecido, mas depois ela chega, tem a conversa com a Kate, e com ela não acontece nada. Eu achei que poderia acontecer algo com ela, mas nem sequer eles mostraram as habilidades de luta dela, que a gente sabe que existem. Depois nós temos talvez a melhor interação de personagens de toda a série, a
e Helena com a Kate, elas tiveram uma cena incrível no episódio anterior, que é quando a Helena invade a casa da Kate, faz macarrão, elas ficam conversando, né? Que a Helena é debochada e muito ameaçadora. Aqui também elas são muito debochadas as duas, é incrível. Você não tem como não rir quando essas duas estão juntas em cena. E elas ficam naquela troca, enquanto elas estão com objetivos completamente contrários, elas estão se gostando ali. Nasce uma amizade potente aí, eu quero muito, muito ver mais disso dentro do CM, e eu acredito que a Marvel não vai perder essa oportunidade também. E aqui a gente vê umas cenas também muito interessantes da Kate tomando uma posição que ela não tinha antes. Ela consegue lutar de igual para igual com a Helena, até na medida do possível ali, mas consegue segurar, sim, um pouquinho uma Viúva Negra, né? Atrapalhar o objetivo dela. Depois a gente vê a Kate lutando com o Rei do Crime, lutando de verdade. A gente vê que o cara, ele deve ser mais, ele é com certeza mais resistente que o Capitão América, né? Muito provavelmente, porque ele é atropelado, uma flecha explode nele. Lembrando que em Capitão América Soldado Invernal, o Capitão toma um tiro, né, e ele fica bem debilitado, porque ele é um super soldado, mas ele não é blindado. E o Rei do Crime aqui parece blindado, o cara foi atropelado, não, aconteceram coisas bizarras com ele. Ele foi atropelado, jogado dentro de uma loja, ele tomou 2 flechadas no peito e quebrou as flechas, explodiu uma flecha no pé dele, nada, né? Então a gente vê essa resistência do Rei do Crime bizarra. E pra fechar esse Rei do Crime aqui, depois que ele sai acabado, né? Porque a Kate explodiu várias flechas no pé dele. Então, pelo menos cair, ele tinha que cair. Só que ele levanta intacto, sai andando. E aí a Maya encontra ele. A Maya chega até ele e ele fala... Tem uma cena parecida nos quadrinhos, essas que vocês estão vendo aí. Que tipo, ele fala mais ou menos, né? Ah, a gente precisa um do outro, não sei o que. E a Maya não cai nessa, tá? Ela tira a arma e ela dá um tiro e não mostra o que aconteceu. Essa cena eu acho que vai ser do primeiro episódio de Echo. Eu não sei se a série vai começar já com essa cena. Talvez comece, mas ainda não mostre o que aconteceu. Aí tem aqueles flashbacks e volte pra cena, mas o Rei do Crime não vai morrer aqui. Eu acho que o máximo que pode acontecer com ele é ele ficar cego, né? Igual o momento pós-Echo dos quadrinhos, que a Echo deixa ele bem danificado aí, cego. Depois ele recupera a visão, ele vai ficar cego pra sempre, mas eu acho que só isso. Ele não vai morrer, fiquem tranquilos, tá? Ele tomou flechada no peito, explosão, ele é muito resistente, mesmo se esse tiro foi dado nele, ele não vai morrer nesse momento, tá bom? Agora voltando aqui pra Kate, né, ela resolve as coisas, ela salta do prédio, aquela cena é bizarra porque, tipo, é a primeira vez que ela faz isso, então ela tá cagando de medo e a gente fica com medo também, dá uma vertigenzinha pelo ângulo que eles colocam as coisas ali, mas ela começa assim a tomar partido, né, e resolvendo as coisas, e é muito bom ver isso, porque o Clint, ele tá ali meio que como mentor mesmo, né, você faz aí, eu vou só olhar de longe aqui e te ajudar aos pouquinhos, né, é isso que o Clint tá fazendo, e é muito bem feito. E em paralelo a isso, os 4 ali que estão ajudando o Clint e a Kate ali do LARP, que fizeram o traje deles, eles colocam os trajes próprios lá e eles chegam como se fossem os guerreiros de Asgard ali, de Thor. Com aquele traje lá que parece asgardiano mesmo, chegando pra batalha, o Clint até brinca falando, puta, a gente vai morrer aqui, não sei o que. Mas é bem legal essa cena também. E se você não lembra quem são os asgardianos, os guerreiros asgardianos, tem a Lady Sif, né? E tem esses 3 aí, inclusive um deles foi interpretado pelo ator que faz o Shazam. Se você não sabia disso, agora você está sabendo, porque realmente do primeiro filme não é ele, né, no Thor 1, mas no Thor 2 e 3 é ele sim, o Zachary Levi, né? Só que é muito difícil de reconhecer porque ele tá com a cara toda, tipo, ele tá loiro pra caralho, não dá pra ver, mas é ele. Referenciazinha legal aí, porque eu achei que a entrada dos 4 pareceu bem, os 4 guerreiros de Asgard chegando na Terra no Thor 1. A gente tem também uma cena rápida do Clint contra o Cassie, só que eu não entendi o que o Cassie queria fazer com o Clint, porque ele não tinha a mínima chance. Foi só pra dar um pouquinho mais dessa referência de quadrinhos do palhaço caçando o Gavião Arqueiro, mas foi isso. Nós temos aquela cena de ação no gelo que foi prometida durante os trailers, ela realmente entrega muito, ela é muito boa, e a conclusão dela é incrível, porque os caras da Tracksuit Mafia, eles vêm no caminhão, né, pra atropelar o Clint e a Kate, foda-se, acabou tudo, missão kamikaze, que se foda, vou tacar esse caminhão neles. E a Kate joga, ela pensou muito rápido, ela joga uma flecha do PIN no caminhão e o caminhão fica pequenininho, e aí ela fala, mano, o que aconteceu com eles? E aí aquele negócio que eu tinha falado no começo do vídeo, o Clint fala, vou perguntar pro Scott, porque eu não faço ideia. Aí vem a coruja, leva os caras, esses aí, eles são fodidos, provavelmente eles aparecem em algum easter eggzinho no futuro, mas nossa, já era.
O sensacional é que essa Tracksuit Mafia, ela é pastelão, né? E ela é incrível a todo momento. O sensacional é a vozinha dele de pequenininhos, né? Aquela voz Alvin e os Esquilos, muito foda de dentro do caminhão lá, do caminhãozinho. O que aconteceu? Não sei o que, a gente vai morrer, não sei o que lá, mano. É muito incrível, muito foda. E aí nós temos os 3 grandes conflitos do episódio se formando, conflitos individuais. O da Kate com o Rei do Crime, que a gente já falou um pouquinho antes, e Helena e Clint, que eu chorei pra caralho. E da Maya com o caso que resulta depois na Maya encontrando o Rei do Crime, que eu também já falei. Bom, o da Kate com o Rei do Crime é aquilo que a gente conversou, que ela arrebenta com ele, ela vai pra cima, ele é muito resistente, ele empurra, ela volta, ele empurra, ela volta, ele empurra, ela volta, porque ela tem essa persistência contra resistência. O duelo da Maya com o Kazi é mais aquela parada de máfia mesmo, que a gente tá vendo nesse núcleo desde o começo. Porque é uma máfia, né? Aquele negócio de sucessão, de ciúme, de fidelidade, O Kazi não tem muito o que fazer, porque se ele não segue o Rei do Crime, ele vai ser caçado e vai ser morto, né? Então ele acaba tendo que ir contra a Maya, mas ele gosta muito da Maya, eles cresceram juntos, ela também gosta dele. Então ele fala, mano, você devia ter ido embora, não sei o que, eu não posso me dar o luxo de fazer essas coisas. E aí eles acabam lutando e o Kazi acaba morrendo. E mais uma vez, uma pessoa querida da Maya morre e coloca a mão na bochecha esquerda dela, né? Morrendo assim. Então aquela mão que ela tem nos quadrinhos provavelmente em algum momento vai virar uma marca registrada da personagem. Tipo, ela vai querer eternizar esses personagens que morreram por conta do Rei do Crime. Tanto o pai dela quanto o Kazi, que são as pessoas que ela provavelmente mais amou na vida dela, eles morreram por conta do Rei do Crime, e ela pode colocar essa mão no rosto aí como lembrança para quando ela for lutar com o Rei do Crime, porque ela tem também algumas emoções ali, porque querendo ou não, né, o Wilson Fisk criou ela como pai. Depois que o pai dela de verdade foi morto pelo próprio Rei do Crime, né? Mas ele criou ela como pai, então pode ser um momento difícil. Então pode ser que tenhamos momentos difíceis dela enfrentando o Wilson Fisk, mas a mão é um lembrete das pessoas que se foram por causa dele. Então acho que vai ser uma parada pra centrar ela na luta. Não, esse cara aqui me ajudou, mas ele sempre foi cuzão, eu tenho que parar ele, e a mão no rosto dela, que ela vai fazer, vai ser um lembrete disso. Falando agora de Helena e Clint, eles têm aquela conversa que a gente estava esperando, né? Esse episódio deu as conversas que a gente queria. E o Clint fala da Natasha e é muito triste a Helena, porque a gente vê esse amor dela pela Natasha desde o começo, desde Viúva Negra, né? Ela é a irmãzinha mais nova, a Natasha é a heroína dela, do mesmo jeito que o Clint é o herói da Kate, sabe? Só que de uma forma muito mais profunda, porque elas cresceram juntas. A Helena conheceu a Natasha antes da Natasha se tornar a Vingadora, a Viúva Negra. A Helena sempre foi protegida pela Natasha, né? Sempre, desde criancinha lá, depois elas se separam, mas ela sempre vê a Natasha como um exemplo, um espelho, ela copia, ela faz o Super Hero Landing lá, ela faz tudo o que a Natasha faz, porque é o grande exemplo dela. Então ela não vai acreditar que o Clint simplesmente deixou a Natasha se sacrificar, porque em um certo momento o Clint até fala, eu tentei impedir ela de se matar, tal, de se sacrificar, e aí a Helena fala, você deveria ter tentado mais. Ela não vai se sensibilizar, porque ela tá sedenta, sabe? Ela perdeu a pessoa mais preciosa pra ela no mundo. A Helena, diferente dos outros 3 daquela família que a gente vê Viúva Negra, ela considera eles 100% família, porque ela era muito novinha pra discernir, sabe? Não, isso aqui não é família. Ela é muito novinha. Quando ela se refere ao Guardião Vermelho, ao Alexei, ela chama ele de pai. A Natasha vai ser sempre a irmã dela. E a Natasha se importava muito com ela, isso a gente vê pelo Clint também, que ele fala pra ela, né? Então é um momento de emoção que estava escrito ali, e aí o final eles concluem com ela levantando o Clint, dando a mão pra ele, se abraçando. E outra coisa, em todos esses momentos que ela aparece lutando, ela tá com o cabelo amarrado do mesmo jeito que a Natasha estava em Viúva Negra. No filme da Viúva Negra, a Natasha usa essas tranças, a Helena tá usando aqui, tudo lembra a irmã, então é muito difícil pra ela. E o Clint consegue quebrar a Helena quando ele usou a subvio lá, que era das duas, né? Então a Natasha mostrou pro Clint, porque ela falava da irmãzinha dela, o Clint sabia, e nesse momento ela percebe que o Clint tinha a confiança da Natasha, né? Então, tipo, ele não tá mentindo, sabe? E a Helena, no fundo, ela sabe que se a Natasha quisesse fazer alguma coisa, podia estar Clint e Helena tentando impedir, que ela conseguiria, porque ela é mais foda, né? Então, ali é aquele momento em que ela não quer acreditar, mas ela acaba tendo que acreditar, porque não tem muito o que fazer, né? Aí eles se abraçam, é muito boa essa cena, só que aí a Helena sai, e a gente não sabe o que vem a seguir. Na real, pode ser que até ela continue como uma mercenária, porque no episódio anterior, aquela outra Viúva Negra, né, mostra que ser mercenário dá dinheiro, né? E aí ela entrou nessa pra isso.
porque a gente vê depois, voltando pra Viúva Negra, que quando a Valentina manda a Helena pra esse negócio, a Helena já tinha trabalhado com ela em outras coisas que a gente não viu. Então é só meio que pra ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Então a Helena pode sim voltar a fazer isso, mas eles não mostram, não dão pista de nada do que vai ser da Helena nesse futuro de UCM aí. Aí a Eleonora, ela tem aquela conversa com a Kate, que é aquilo que eu tinha falado no Nexus Room, né, no nosso podcast de Marvel, do episódio anterior, e que a gente vem falando sempre, que a desculpa da Eleonora pra fazer tudo isso é que ela tinha que manter o padrão de vida da Kate. E é isso exatamente o que ela fala aqui. Ela fala, você não aguentaria uma vida normal e tudo mais, eu tive que fazer isso por você. E aí a Kate fala, não, você não teve que fazer isso por mim, tipo, você não sabe se eu aguentar ou não. Tá ligado? E a Kate, ela mostrou que ela aguenta a porrada, assim, ela aguenta o rajadão, porque ela é zica. Aí já estamos naquele clima de Natal, depois que a Eleanor foi presa, né? Uma outra coisa que a gente já sabia também é que a Kate passaria o Natal com o Clint, tava tudo se desenhando pra isso, é muito fofo. Ali, o Pizza Dog já tem o nome de Lucky, não mostrou como foi dado, mas ele já tem o nome de Lucky. E eles chegam naquele Natalzinho dos Barton e é muito fofinho, né? Porque a gente tá chegando no Natal também e a gente sente todo esse clima já nesse final de série. E aí a Kate se dá bem ali com os filhos do Clint e tudo mais, é muito, muito legal esse ambiente de Natal. E ainda tem mais uma coisinha, a gente vem falando que a Laura Barton, ela é uma pessoa muito enigmática aqui nessa série. Antes a gente nunca tinha visto esse lado dela, né? E ela tá atrás desse relógio, que é um relógio de agentes infiltrados e que inclusive tem ainda um infiltrado na Tracksuit Mafia. Um agente infiltrado nos negócios de Wilson Fisk. E o Clint recupera esse relógio e ele entrega pra ela olha a parte de baixo do relógio, tá o símbolo da SHIELD. E aí tinham todas essas teorias em relação a ela, dela ser a arpia, né, do UCM, e isso foi confirmado porque quando o Clint entrega o relógio pra ela, né, ele fala, cuidado com seu relógio, agente, não sei o que, embaixo do relógio, bem no cantinho, vocês estão vendo aí com o círculo, tem o número 19, então ela é um agente da SHIELD, a agente 19, agente 19 é a arpia. Então, isso também serve para, além de confirmar todas essas teorias, ele serve para mostrar que Agents of S.H.I.E.L.D. não vai ser lembrado no CM, Agents of S.H.I.E.L.D. não é canônico. Ah, mas o Coulson é canônico, outras pessoas não. A gente tem exemplos disso na própria Marvel já de outras situações. O J. Jonah Jameson, de todos os universos, ele é o J.K. Simmons. Mas o Peter Parker do UCM é o Tom Holland, né? E tem outro Peter Parker que é o Tobey e tudo mais. Então, alguns personagens mudam, por exemplo, a Arpia, né, que é a Laura Barton, outros personagens permanecem o mesmo de outros universos. O exemplo do Rei do Crime. Então coloca um checkzinho de teoria confirmada. A minha teoria, eu vou confessar pra vocês, é de que ela era uma agente aí, mas que ela tinha sido Viúva Negra antes. Mas, como a gente tinha falado, o Léo tinha falado lá no podcast do Nexus Room, ela é realmente a Arpia, isso foi confirmado com esse 19, agente 19, no relógio que o Clint pega, o relógio que é dela. É legal ver que a SHIELD ainda tá em ação, a gente lembra que a Maria Hill, ela deve estar cuidando disso, agora que o Wilson Fisk tá cuidando da SWORD, tá cuidando das paradas do espaço, né? Quem deve estar cuidando da SHIELD é a Maria Hill, provavelmente, isso a gente vai ver mais pra frente, mas Laura Barton é uma agente da SHIELD. Aí nós temos ali a conclusão do arco do Ronin, eles queimam o traje do Ronin e nós vamos finalmente pra cena pós-créditos, que eu vou confessar pra vocês, foi uma das mais broxantes que eu já vi na minha vida, tá? Eu tava esperando algum encaminhamento pra Helena, né, que fosse mostrar alguma coisa que pode acontecer com ela nos próximos episódios, ou alguma coisa da própria Kate. A Echo, tudo bem, fecharam ali, vai começar na série dela. Mas a cena é o musical e tava bom lá no primeiro episódio, sabe? É legal, só que assim, a gente vê que tem muita gente na Marvel querendo que esse musical realmente se torne verdade. Já vimos gente dando entrevista que quer fazer esse musical virar real, tudo mais. É uma ideia muito boa e aqui essa cena pós-crédito foi única e exclusivamente pra mostrar mais disso. Apreciar é legal pra apreciar, mas eu queria algo mais. Então, tipo assim, se tivessem duas cenas pós-créditos, uma indicando o futuro da Helena e outra essa, eu não ia achar ruim. Agora, como só teve essa, eu fiquei meio puto. Mas o balanço geral da série é muito bom, eu gostei demais, eu ficava empolgado para os episódios. E antes de começar Gavião Arqueiro, em novembro mesmo, já no mês que a série ia lançar, eu não tava muito... nossa, vai ser sensacional, não tava com a expectativa que eu tava pra WandaVision, que eu tava pra Loki também, eu não tava nessa expectativa pra essa série do Gavião, mas ela entregou,
né? Quando você vem com expectativa baixa também, às vezes, né, é melhor, mas ela entregou muito, eu achei incrível. Ela ainda é a série da Marvel com menor audiência no Disney Plus, mas eu acho que isso tende a crescer, que vai muita gente começar a ver agora, que as críticas vão começar a sair, eu acredito que a maioria delas vai ser positiva, né? Ainda tem o Wilson Fisk aí de volta e tudo mais, então o balanço geral da série é muito positivo. A Marvel encerra esse 2021 aqui nas séries, mandando bem demais. Se inscrevam no nosso canal porque vai ter vídeo de Homem-Aranha, vai começar a sair um monte de vídeo de Homem-Aranha agora que já deu um tempinho aí de spoilers e tudo mais, a gente consegue gravar mais tranquilo também, então fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui, mandem para seus amigos, e é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.